Muito obrigado. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 18. Livro de Atos, capítulo de número 18, versículo de 1 a 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículos de 1 a 23. O tema da mensagem desta manhã é paciência, uma virtude poderosa. Amém? Paciência, uma virtude poderosa. Vamos lá? Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 ao 23. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cesareia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficassem mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez.
e embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu rogo a tua graça e o teu favor sobre a nossa vida esta manhã. Te rogo em nome de Jesus, graça, unção. Te rogo, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude e aplique esta palavra em cada coração, agora e para sempre, Senhor, te agradecemos. Amém. Paciência, uma virtude poderosa. Qual a principal virtude dos agricultores? É a paciência. Quem entra no negócio de plantar e ceifar, não pode ter pressa. Porque o tomate, a batata, tudo que se planta, não se colhe no dia seguinte. É preciso esperar. E Paulo, meus queridos irmãos, é um exímio agricultor das coisas de Deus. E ele sabe disso. E aqui nesse texto, Paulo vem pacientemente trabalhando no solo duro e difícil. Mas ele sabe que no tempo certo, os frutos aparecerão. No capítulo de número 18, o texto que nós lemos, Paulo está no meio de sua viagem missionária. Ele é um agricultor do reino de Deus. Ele é um semeador de verdades. E ele aparece, ou me parece, que ele não tem pressa. Ele vai trabalhando. E eu não vejo Paulo correndo desesperado para cumprir tarefas ou períodos. Ele não tem como se estabelece em determinadas empresas metas a cumprir. Ele tem uma meta. E como agricultor das coisas de Deus, ele sabe que tudo demanda tempo. Que não é pela força, que não é pela persuasão das palavras, é pelo Espírito Santo. É no tempo de Deus e no tempo das pessoas. Então ele não tem pressa, ele vai devagar, ele vai na velocidade que o Espírito Santo lhe impõe. E eu vou dizer uma coisa, eu só vejo Deus com pressa de uma coisa: salvar gente. Ele tem pressa, mas neste processo de salvação de pessoas, ele espera o tempo devido. No versículo de número 1, você está com a sua Bíblia? Não feche, mantenha ela aberta. No versículo de número 1, Paulo está em Corinto. Que cidade é esta, pastor? Corinto, meus irmãos, era capital da Acaia, região da Grécia. Esta cidade ficava a cerca de 80 quilômetros da cidade de Atenas. Corinto era uma cidade cosmopolitana. Tinha um porto no mar Egeu. Era uma grande cidade para os padrões da época. Tinha um comércio exuberante. A cidade fervia, meus irmãos, com o ir e com o vir das pessoas. Paulo sai de Atenas, viaja cerca de 80 quilômetros e chega a Corinto. Não é o fato de ser uma cidade grande, mas o fato de ser uma cidade permissiva. Corinto era uma cidade licenciosa. Corinto era uma cidade imersa em sensualidade.
Os habitantes de Corinto tinham uma fama, uma reputação de serem prostituídos, de serem liberais demais. Em Corinto havia um grande templo, a deusa Afrodite. Neste templo, meus queridos irmãos, havia 1000 sacerdotisas culticas, ou seja, elas se prostituíam no exercício do culto, ou seja, o culto era a prostituição. Investigando sobre isso, inclusive, na história antiga, muitas dessas mulheres eram casadas, famílias, mas na hora de fazer o culto, elas tinham como objetivo ir para lá, para o templo, se prostituíam e voltavam. Era assim que alguns cultos aconteciam dentro do templo de Afrodite. Eram mulheres que se prostituíam religiosamente. Por causa desta fama da cidade, veja como Paulo chega a esta cidade. E como é que ele chega? Se você abrir a Bíblia ou virar as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar a carta de Paulo aos primeiros Coríntios, carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Veja o que Paulo diz a esta gente, veja como ele fala aos moradores de Corinto. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E por causa disso, de tudo isso que eu estou falando, Paulo toma 2 atitudes importantes quando chega à cidade de Corinto. A primeira atitude de Paulo está aí no versículo 2, texto que nós acabamos de ler. Que atitude é essa, pastor? Ele não vai pregar outra coisa senão a cruz. Ele tomou essa decisão. Não vou perder o meu tempo falando de outra coisa. Eu vou gastar todo o meu tempo falando da cruz, falando de Cristo. E ele diz isso: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, diante do hedonismo, do culto ao corpo, da prostituição, Paulo toma essa decisão de não pregar outra coisa senão a Cristo Jesus. Nós que estudamos a Bíblia, que frequentamos escola bíblica dominical, que frequentamos o IBM, que estamos envolvidos de uma forma direta e comprometedora com a obra do Senhor, nós precisamos também ter este alvo no nosso coração. Nós que pregamos o Evangelho nesta geração corrupta, vazia de Deus, temos que voltar a nossa mensagem para a cruz de Cristo. Nesta geração onde vive uma mentalidade consumista, onde se vive para se ganhar e consumir, precisamos voltar com a mensagem da cruz. Quando pregamos a mensagem da cruz, nós passamos a entender que a salvação é sem méritos de obras. Não é meritocracia, não é o que faço, aleluia, é graça de Deus, é amor de Deus. Ele decidiu no seu coração amar gente como eu e você, pecadores, condenados.
Ele decidiu no seu coração que nos quer ao seu lado, e providenciou um meio para que nós cheguemos a Ele, e este meio é Jesus Cristo crucificado, o caminho que leva o homem a Deus. Quando pregamos a Cristo, nós entendemos a maldade do coração humano. Maldade esta que não pode ser resolvida com religiosidade. A única solução para a maldade do coração do homem é a cruz. Por isso não perca tempo com filosofias, não perca tempo com conversinhas. Pregue Jesus, fale de Jesus aos seus pais, fale de Jesus aos seus irmãos, fale de Jesus à sua família, proclame o evangelho da cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Religião não resolve nem a minha vida, nem a sua vida. Somente pela crucificação de Cristo é que entramos no gozo eterno. Meus amados, qualquer outro sistema religioso que jogue para o futuro a solução do seu problema, tipo reencarnações, karmas, qualquer tipo de solução para depois da vida, precisa ser aniquilado. É antibíblico, não é verdadeiro. Jesus quer entrar na sua vida hoje para garantir a sua salvação eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo prega somente pela cruz de Cristo. Ele prega que somente pela cruz de Cristo encontramos solução para os nossos problemas. Paulo prega que não há grupos eleitos ou predestinados, mas todos que olharem para a cruz serão salvos, aleluia. A mensagem de Paulo se resume na cruz, para que todos saibam que não existe mais nada a ser feito depois da cruz de Cristo, aleluia. Este é o evangelho da cruz, o evangelho que pregamos. É o evangelho que Paulo prega em Coríntios. Por isso que eu amo aquele hino da harpa cristã. Me parece que é o hino 191. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem, aleluia, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. A segunda atitude de Paulo está no versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Paulo prega um evangelho de poder em Coríntios, irmãos. Um evangelho de um Deus atuante,
Queridos, diante de tanto pecados e mentira, Paulo prega a mensagem de poder, palavras contundentes, diante de todo um grupo enorme de pessoas que o ouvem. Não é um evangelho adocicado ao gosto do seu auditório. Infelizmente nós ouvimos mensagens hoje que são mensagens arrumadas, formatadas, para que as pessoas possam ouvir e não se sentirem incomodadas, constrangidas. Não, isto não é evangelho. O evangelho constrange o pecador. O evangelho nos mostra e nos envergonha, de forma que nós entendemos o caminho mau que estamos caminhando. Qualquer mensagem de Deus que não provoque constrangimento no meu e no seu coração, eu duvido desta mensagem. Agora, o maravilhoso é que quando eu constranjo as pessoas, o máximo que eu consigo é indignação. Mas quando o Espírito Santo nos constrange, irmãos, é algo maravilhoso. Quando Deus me constrange, aleluia, eu não fico indignado não, eu fico quebrantado, eu me sinto envergonhado, e eu quero ter com Deus e arrumar a minha vida. Paulo entra na cidade mostrando um Deus que cura a chaga do pecado, que liberta o homem do vício, da maldade, que regenera a alma caída. Sabe por quê? Porque ninguém que ouve esse evangelho de poder consegue continuar o mesmo. Irmãos, eu estou em um processo de mudança diária e constante. Quanto mais leio a Bíblia, quanto mais perto eu fico de Deus, mais essas mudanças vão sendo acentuadas na minha vida. Eu não sei como algumas pessoas conseguem permanecer em uma igreja, permanecer em um grupo de chamados evangélicos, de seguidores de Jesus, e suas vidas não mudarem. Eu não consigo entender. Ou esse pastor não está pregando a palavra de Deus, ou você tem o coração duro e resistente ao Senhor. Mas aqui nesta igreja temos gastado tempo em pregar a palavra de Deus, porque nós cremos que ela tem poder para mudar gente como eu e você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mas quem prega esse evangelho de poder encontra resistências. Não é, a vida não é fácil, encontra resistências. No capítulo de número 2, Paulo encontra-se com Áquila e sua mulher, Priscila. Exatamente após o edito do Cláudio, que era imperador de Roma, ele decreta que todos os judeus saiam de Roma. Priscila e Áquila saem de Roma e vão para Corinto. E olha que interessante, olha quem eles encontram. Parece que é apenas um movimento de um governador doido. Não, Deus está se aproveitando até das loucuras dos líderes. Aquilo que aparentemente parece um processo maluco e até de perseguição, Deus está se aproveitando. Segundo os historiadores, neste período havia uma grande inquietação lá em Roma, por causa de um tal de Crestus, que deve ser Cristo. Esse tal de Cresto, ou Cristo, tinha uma doutrina. Isso estava incomodando o Império Romano. Note, meus queridos irmãos, esse efeito histórico, que antes mesmo de Paulo chegar a Roma, Priscila e Áquila já haviam ouvido o Evangelho. Em Romanos capítulo 16, versículos de 3 a 5,
Paulo refere-se ao mesmo casal com uma igreja em sua casa. Quem é Áquila? Quem é Priscila? Áquila, eles e Priscila, sua esposa, eles eram donos de uma microempresa de fazer tendas. E Paulo está sem seus ajudantes, Silas e Timóteo. Ele conhece esse casal, Áquila e Priscila. Se tornam amigos. E aí, olha o que é que Deus faz. Deus usa esse casal, Áquila e Priscila, como uma espécie de mecenas para sustentar Paulo, para que ele não tenha que gastar tempo fazendo tendas, porque esse era o seu ofício, mas que ele dedicasse todo o seu tempo na pregação do Evangelho. Veja o versículo de número 6. Paulo se revolta com a rebeldia dos judeus e decide pregar só para os gentios. Eu não sei o que houve, mas no versículo 7, se você reparar, Paulo não está mais na casa de Priscila e Áquila. Ele se muda para a casa de um tal Tício, o justo, que mora ao lado da sinagoga, assim tipo parede com parede. No versículo 8, Paulo ganha o principal da sinagoga para Cristo, um homem se converte, e junto com ele muitos coríntios. Veja o versículo de 9. Deus fala com Paulo. Eu não sei a razão pela qual Deus falou com Paulo, mas o fato é que Deus fala com Paulo. Eu não sei se havia alguma perseguição, se Paulo estava triste, mas Deus fala com ele e o anima. No versículo de número 12, Paulo é acusado de persuasão à adoração a Deus de maneira contrária à lei. No versículo 16, Galho, o procônsul da Acácia, expulsou os judeus do tribunal, alegando não resolver questiúnculas. O Paulo não era problema de Galho. Ele se recusou a participar daquele processo de julgamento. No versículo de número 17, Sóstenes é substituto do principal da sinagoga e acaba sendo espancado para ficar como exemplo no caso de uma nova conversão ao cristianismo. Bendita surra que esse Sóstenes levou. Por que, pastor, bendita surra? Porque ele também acaba se convertendo. E como é que você sabe, pastor? Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, esse Sóstenes aqui se torna amigo e companheiro de Paulo. Aí você diz assim, poxa, mas ele ganhou uma surra, Deus permitiu. Irmãos, lembra que eu falei há pouco? Que Deus se aproveita de tudo. Aleluia! É que a gente às vezes não quer entender isso, não quer perceber. Deus tem como alvo salvar você. Deus tem como alvo livrar você do inferno. E Ele vai às últimas consequências para levar você com Ele. Aleluia! No versículo 18, Paulo faz um voto a Deus. E ele raspa a cabeça. Faz um voto, raspa a cabeça. No versículo 19, Paulo, que viajara para Éfeso com Priscila e Áquila, os deixa ali e segue pregando para os judeus. Nos versículos 20, 21 e 23, Paulo retorna a Jerusalém e assim acaba a sua segunda viagem missionária. Legal, pastor. Já posso ir embora? Ainda não. Espera um pouquinho. Quais as lições? Quais os princípios que esse texto nos dá? O que podemos tirar de verdade prática no texto que nós acabamos de ler e trabalhar? Primeiro, preste atenção. Se nós quisermos ser bem-sucedidos na vida, nós temos que pacientemente aprendermos a refazer os nossos objetivos. Eu vou repetir. Se quisermos ser bem-sucedidos na vida, nós
temos que pacientemente aprendermos a refazer os nossos alvos, os nossos objetivos. Você tem uma empreitada? Você tem um objetivo na vida? Esse princípio pode ser aplicado em qualquer circunstância, seja no casamento, seja no emprego, no trabalho, no estudo, na igreja, curso de piano, violão, namoro, noivado, qualquer coisa. Você precisa aprender a refazer seus objetivos, restabelecer novos alvos. Preste atenção, querido. Parece que Paulo vivia constantemente refazendo seus objetivos. Como é que é isso, pastor? Olha só. Se algo na minha vida não deu certo, eu preciso aprender a reprogramar-me. Eu preciso aprender a restabelecer alvos na minha vida e não ficar empacado com esse aqui é onde eu estou. Eu acompanho um grupo de pessoas, eu até falei aqui outro dia, pelo YouTube, quando eu tenho tempo, principalmente domingo, eu ligo lá de noite, aí eu fico vendo, uns têm uma Kombi velha, e eles querem chegar no Alasca, e saem aqui do Brasil, descem até lá no fim do mundo, no Ushuaia, na Argentina, e sobem, vão subindo, passam pelo Chile, e vêm rompendo, e perrengue em cima de perrengue, porque muitas vezes as Kombis são velhas, arruinadas. Mas tem outros que têm uns carros bons, tem uns pobrinhos, tem uns... E eu acompanho os dois, eu fico vendo, vai me entretenendo. E agora, recentemente, alguns desses casais conseguiram alcançar o alvo, chegaram lá na ponta, lá em cima, no Alasca. Choraram, a gente até se emociona também, né? Chora junto, eles conseguiram chegar. Chegaram com os carros bons, o pessoal do carro velho está tudo parado ali no Panamá. Tudo ali no Panamá, não conseguiram passar dali, nem sei se vão continuar. E é um perigo, inclusive, continuar, porque faz frio, irmão. Kombi, já imaginou? 20 graus negativos você dentro de uma Kombi. Muito bem, mas deixa o cara da compra lá. Chegaram, que alegria. Depois que eles chegaram, eu notei uma coisa. Eles cumpriram um objetivo, lutaram por esse objetivo, gastaram, investiram, conquistaram. E aí eu senti que eles agora voltaram e eles não sabem o que fazer. E aí alguns desses casais estão tirando para tudo quanto é lado. Estão sem alvo. Não, vamos fazer assim, vamos dormir assim, vamos mergulhar no rio gelado, vamos subir na montanha. Eles estão perdidos, não estabeleceram alvo, enquanto eles não estabelecem alvo, estão atirando. E estão gastando tempo, vida e recursos. Você está pescando aonde eu quero chegar? Você precisa recalcular a rota. Gente de Deus tem um GPS chamado Espírito Santo. Você não pode gastar tempo, primeiro porque você não chegou no seu principal alvo. O seu principal alvo é chegar lá em cima. E você só pode parar quando chegar lá, no céu, com Cristo. Agora, enquanto chegar lá, você pode estabelecer pequenos alvos, pequenos objetivos, pequenas metas, mas alcançando, não para aí, pelo amor de Jesus Cristo. Se algo na minha vida não deu certo, eu preciso aprender e reprogramar outro alvo na minha vida, e não ficar empacado com esse aqui. Mas se está dando certo, a vida, a coisa está acontecendo, eu também não posso ficar nos louros da vitória e esquecer que a vida continua. Eu preciso refazer os meus objetivos. Na vida, temos que ser como Paulo, não nos contentarmos com um objetivo só, não nos aquietarmos com uma vitória só. Mas por quê, pastor?
se eu não alcançar meu alvo, eu tenho que ter jogo de cintura ou um plano B. Falando nisso, você tem um plano B? Ou você está apostando todas as fichas nesse plano que você tem? E se por acaso ele não der certo? Você vai mergulhar no mar da frustração, do desespero? Tudo comigo, eu não aguento mais. É assim? Porque estamos expostos a que não dê certo. Vamos cair no fosso e ficar lá gritando e gemendo e nos lambendo. Paulo não era assim. Quando algo dava errado, não acontecia do jeito que ele entendia, sabe o que ele fazia? Ele parava, orava e reescrevia. Corrigia a rota, corrigia o objetivo. Tem muita gente que só tem um plano, um cartucho só, e se ele errar, não tem como escapar do fracasso e da frustração. Meu sonho é me formar. Pronto, me formei. E aí? Não chegou a lugar nenhum. Só tem a capacitação. Não chegou a lugar nenhum. Meu sonho é me casar com a Rosinha. Pronto, me casei. E aí? Chegou a lugar nenhum, meu. Agora que começou a jornada. Agora que a coisa vai ficar boa. Ou ruim, vai depender de vocês. Mas e se não acontecer? E se a Rosinha não quiser casar com você? E se você não passou no vestibular? Pastor, meu primeiro problema, eu já estou desesperado. Porque o Alan fez agora um encontro dos aprovados e eu fui reprovado. E para entrar na festa precisa mostrar o boletim. Jesus! Deixa eu corrigir a informação. A festa é para os aprovados, mas todos podem entrar. Lógico, vai ter gente pulando mais do que você. Mas não para, não desista, não fique se lambendo, não fique em casa agora, porque você tirou uma nota ruim, ou você não conseguiu aprovação. Você está vivo, você pode mudar esse quadro, é só você trabalhar, aleluia. Veja, parece que Paulo não chega a lugar nenhum. Não deu certo na casa de Áquila, ele foi para a casa do Tício, e não deu certo nessa viagem, mas aí ele faz a outra. Por isso ele faz 3 viagens. O que não dava certo na primeira, deu na segunda. Se não deu na segunda, vai dar na terceira. Mas eu não vou parar, não vou desistir. O apóstolo Paulo, ele não se prendia a circunstâncias negativas ou positivas. Ele sempre ia adiante. Porque o mais importante não é chegar. Vou repetir. O mais importante não é chegar, é continuar viajando. Em outras palavras, a vida continua. Não deu certo dessa vez, não se frustre, não se prenda a isso. Olhe para frente, levante a cabeça e siga adiante, continue. Aprenda a curtir a vida do jeito que ela se apresenta. Existem objetivos que não conseguimos alcançar, irmãos. Quantos aqui têm essa consciência? Eu estava com um monte de objetivo, porque a gente vai ficando na igreja, e o terceiro ano é o ano das grandes descobertas. A gente começa a descobrir pessoas de Deus, pessoas boas. Os primeiros anos, num período de 3 anos, a gente gasta conhecendo. O terceiro ano é o ano da gente tentar colocar os projetos que Deus vai colocando nos nossos corações na igreja. Mas aí você começa a lutar quanto tempo? É o meu caso. Alguns projetos, eu tenho consciência que eu não vou conseguir implantar. Há 2 semanas atrás, inclusive,
Eu falei aqui que eu tinha um projeto de aproveitar o espaço que a gente tem. Nós temos pessoas capacitadas aqui na igreja, né? Jiu-jitsu, né? Abrir para a comunidade, os nossos filhos de membro trabalharem aqui, trazerem amigos para perto de Deus. Pois é, mas não dá tempo. Vai ficar para o pastor Romo. Davi estava doido para construir o templo. Você vê o texto, você vê assim, não, eu vou construir, vou fazer. E Deus fala, calma, Davi, isso não é para você. Quem vai construir esse templo é o seu filho. E aí o que o Davi faz? Fica com ciúme? Fica triste? Se joga no fosso da desgraça? E começa a chorar, ninguém me quer, nem Deus. Não, já que eu não posso construir o templo, eu vou ajudar o meu filho a fazer. Vou dar logo uma grande oferta para poder comprar tudo que precisa. E ele tirou do seu tesouro pessoal milhões de pesos em ouro. Convocou todo mundo da cidade a fazer o mesmo, criou processos facilitando a vida de quem ia chegar. Ele não ia construir, mas ele facilita a vida de quem vai construir. Olha a cabeça dessa gente. Olha como essa gente tem uma cabeça diferente da minha e da sua. Exemplo do menino e o castelo de areia. Depois de 2 horas construindo o castelo, passado algum tempo veio a onda e destruiu o castelo que o menino havia feito. E o menino, em vez de chorar, começou a rir. E disse assim, a onda destruiu o meu castelo. Mas como? Que isso? Um castelo que demorou esse tempo todo para ser feito, para ser erigido. Com tanto, ficou lindo. O que é isso? A onda acabou com o castelo desse pobre menino. E ele não chorou. Ele riu. Por quê? Porque quando aquele menino se propôs a fazer aquele castelo, ele já sabia que aquele castelo seria efêmero. Ele já sabia que aquele castelo seria temporário. Ele já sabia que aquele castelo não era para sempre. Que mais cedo ou mais tarde viria uma onda e destruiria o castelo. Sabe qual é a nossa maior frustração, meus irmãos? É que todos os nossos castelos não são permanentes. E aí a gente se frustra. Porque a gente faz o castelo para ser permanente. A gente acha que tudo que a gente faz aqui tem que durar, para que todo mundo veja, para que haja aplausos. Enfim, os nossos castelos precisam, mas eles não duram. Porque assim como nós somos finitos, tudo que a gente faz é finito. E se a gente ficar olhando para isso, para obter alegria, não teremos alegria nunca. A nossa vida vai ser um mar de tristeza. E não é isso que Deus quer para nós. Tire os seus olhos daquilo que é efêmero, daquilo que é finito. Coloque os seus olhos daquilo que é eterno. O problema é que a gente valoriza tanto as coisas materiais que elas passam a ser permanentes. E Paulo diz o seguinte, lembre-se, tudo que os nossos olhos veem é passageiro. Tudo que os nossos olhos veem é efêmero. Lutamos e morremos por capas. Lutamos e morremos por carros que enferrujam, que envelhecem. Lutamos e morremos pelo material. Temos que lutar. Temos que aprender a lutar por coisas que o ladrão não rouba, que a ferrugem não come. Tudo isso um dia vai acabar, meus irmãos. E o que vai restar naquele dia no caixão é a sua relação com Deus. Eu moro perto de um cemitério. E algumas pessoas disseram assim, como é que você consegue morar aqui, pastor?
eu olho para o cemitério todo dia. Eu olho a janela e eu olho lá está o miserável. Eu ouço gente chorando, soltando tiro, bomba, para se despedir. E eu fico pensando assim, um dia eu vou para aquele lugar ali. Mas eu não vou ficar ali. O meu espírito e a minha alma são do Senhor. O meu corpo vai descansar em um caixão que vai apodrecer ali. Mas uma hora dessa trombeta vai soar. E num abrir e fechar de olhos, a terra vai ter que devolver os meus restos mortais. E eu vou ressuscitar em um corpo glorioso semelhante a Jesus Cristo. Aleluia! E subirei com a igreja para nunca mais descer. Naquele dia, no dia do meu sepultamento, não vai adiantar imóveis, carros, roupas de marcas, soberba, coisas que nós alcançamos com o nosso trabalho que tem fim. Não vai adiantar. O que eu vou levar para a eternidade é a minha relação com o Todo-Poderoso. É a minha alma lavada e remida pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Mas nós valorizamos tanto as nossas conquistas que nós acabamos nos medindo por elas. Passamos a valer pelo que conquistamos. Irmãos, as coisas materiais passam. Construamos não castelos de areia, mas castelos firmes que não podem ser destruídos. O que Paulo nos ensina nesse texto? Em segundo lugar, ou melhor, o que Paulo nos ensina nesse texto, neste primeiro ponto, é que na caminhada de nossa vida, nós não temos destino certo. Paulo não sabe bem o que vai acontecer. E sabe o que mais? Ele não está preocupado com isso. Você nota isso no texto, estudando a vida de Paulo. Os seus objetivos são transcendentais. Ele não está trabalhando só para sobreviver. Não. Ele sabe, como ele mesmo diz, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você não chegou ainda. Não pendure as armas. Não jogue fora a chuteira. Mantenha-se vestido, você está em plena luta. Talvez tenha sido ferido, mas esse ferimento não é mortal, e se for, o Senhor reverte isso. Você não pode parar em nome de Jesus. Paulo não sabe bem o que vai acontecer, mas ele tem a vida dele nas mãos de Deus, e ele sabe que Deus vai guiá-lo. Se o navio afundar, não tem importância. Se der errado, deu. Se não cheguei, e daí? Somos peregrinos aqui, meus irmãos. Por isso, desfrute a vida. Tire as rugas da testa. Ari, tire as rugas da testa. É uma guerra danada no trânsito para chegar primeiro. Nós não estamos em uma competição automobilística. Querido irmão, desfrute a vida. Valorize cada minuto dela. O importante não é chegar, mas viver. O importante é como chegar. Como é que você vai chegar lá na frente? Segundo, o que Paulo tem de importante? Qual o segundo princípio desse texto? E eu preciso correr. Se nós quisermos ser vitoriosos na nossa vida, naquilo que fizermos, temos que ser mais flexíveis e menos impetuosos. Você quer chegar a algum lugar na vida? Seja mais flexível e menos impetuoso. Mais flexível e menos impetuoso. Como é que é isso, pastor? Versículo 16.
Veja o texto. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante eu irei para os gentios. Chega! Em outras palavras, Paulo disse assim para os judeus: quer saber? Quer saber? Estou cheio de vocês. Eu vou pregar só para gentio. Estou livre do sangue de vocês. Legal. Aí Deus olha para Paulo lá do céu e diz assim: espera aí, Paulo, não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito, Paulo. Espera um pouco. Eu vou botar você para colocar meia parede com a sinagoga. E aí Paulo sai da casa de Áquila e Priscila e vai para a casa de Tício, que faz parede com a sinagoga. Mas ele disse que não ia pregar mais para os judeus. Mas como é que é isso? Temos que aprender a admitir nossos erros. Temos que aprender a engolir as nossas palavras. Paulo teve que aprender isso. O outro episódio interessante na vida de Paulo é o episódio de João Marcos. Por alguma razão, João Marcos, que era inexperiente, não continuou, não quis continuar a viagem com Paulo. E aí Paulo diz o quê? Não quero mais esse rapaz comigo. Que conversa fiada, rapaz. O cara estava aqui, e aí de repente vai embora, não me diz nada, manda um recado. O que é isso? Não, estou fora. Avisa aí a galera, João Marcos não vai mais comigo. A gente age assim toda hora. E aí Deus diz assim: calma, Paulo, espera aí que eu vou te dar um corrigimento, como dizia um conhecido meu. Vou te mostrar que não é bem desse jeito. Você precisa ser mais flexível, Paulo. E aí Deus mexe nas circunstâncias. E todos abandonam Paulo. Todos. O texto bíblico diz que não tinha ninguém. E Paulo se sente sozinho, abandonado. E aí ele escreve uma carta. E ele dizendo assim: traz o João Marcos. Ele me é muito útil. Quando vocês vierem, não esquece, traz aquele menino. É um menino bom. Não, mas absolutamente. Cuidado. Fulano é da família dos Barroso. Tem algum Barroso aí? O que significa ser da família dos Barroso? Tem gênio forte. Cuidado com ele. Ele é da família dos matadores. Quem? Os Silvas. Tem Silvas aí? Não, por quê? Porque eu sou filho de espanhol. Eu tenho sangue quente. E daí? Responde o outro: eu sou filho de Deus. E sou lavado no sangue de Cristo. Não, eu sou cabeça dura. Eu sou assim mesmo. Eu vou viver assim até o fim. Isso é uma síndrome chamada Síndrome de Gabriela. Tem uma Gabriela aí, deve ter várias, mas não tem nada a ver com você. A síndrome da Gabriela é proveniente de uma música, uma modinha para Gabriela, o nome da música, de Dorival Caymmi, década de 70. O que isso tem a ver, pastor? A música dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela. Agora escute uma coisa que eu vou lhe dizer. No reino de Deus, quem nasceu assim, assim não pode ficar. Repete isso para essa pessoa que está do seu lado. Olha, no reino de Deus, quem nasceu assim, assim não pode ficar. Aleluia! Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a
Mas pastor, você não conhece o meu marido, ele é teimoso. Mas agora ele vai obedecer. Não, mas ele é infiel. Mas agora ele vai ser fiel. Ele é uma porta de grossura. Se Jesus entrar na vida dele, ele vai ser gentileza pura. Agora escuta uma coisa, se você diz que é de Deus e a gentileza não entrou na sua vida, ou seu coração está duro e você não está absorvendo o ensinamento do Senhor Jesus, ou seu pastor não está lhe ensinando nada. A segunda opção não é verdadeira. Encare a primeira. Mas pastor, ele é um homem obstinado pelo erro. Agora Deus vai aproveitar-se dessa obstinação, e ele vai ser obstinado pelo certo, pelo correto, pelo que é valor, pelo que tem valor, aleluia. Irmãos, no reino de Deus é assim. Tem jeito para as Gabrielas. Veja, quem são os cabeças duras? Veja, quem são os inflexíveis na Bíblia? Primeiro, Faraó. É o pai da inflexibilidade. É o pai dos cabeças duras. E sabe qual é o outro? Jumento. O jumento na Bíblia Sagrada também é. Como você não é nem faraó e nem jumento, há esperança para mim e para você. Há esperança para o pastor Ari. E há esperança para você. Porque o Evangelho vai mudando a nossa vida. Veja como Deus é flexível. Deus, eu estou falando do anjo Gabriel, não. Deus, o Todo-Poderoso, o Maioral. Veja como Ele é flexível. Veja, Deus se dispôs a voltar atrás com os ninivitas. Estavam condenados. Iam ser queimados. E Deus voltou atrás. Jonas foi lá, pregou uma mensagem, sabe, de 5 minutos. Foi feita uma estatística, irmão, para se pregar a palavra de acordo com a Bíblia, ou de acordo com o tamanho da cidade, ele ia gastar pelo menos 15 dias. Para passar da cidade de um lado para outro, era uma semana, ele gastou 3 dias. 3 dias, você imagine que mensagem é essa. Não é o tamanho, é o poder. A mensagem era curtinha. E ele não estava afim que ninguém se convertesse mesmo, porque ele tinha um problema com aquele povo. Então ele falou, vou passar lá e vou cumprir esse mandato o mais rápido possível. Só que o pouco que ele falou tinha um poder tremendo. O rei ficou sabendo, rasgou suas roupas. Irmãos, ele colocou um jejum geral na cidade, que até os cachorros jejuaram, os animais. Quando Deus olhou a reação do povo, sabe o que Deus fez? Engrenou a marcha atrás e disse, eu não vou castigar essa cidade, eu vou perdoá-los. Agora, se Deus volta atrás, por que você não quer voltar? Se Deus é flexível, por que você não é? Deus faz Paulo engolir suas palavras. Em terceiro lugar, eu quero fechar. Deus nos ensina a valorizar os nossos encontros com pessoas. Olha que interessante. Paulo se encontra com Priscila e com Áquila. Esse encontro terá um efeito tremendo no coração de Paulo e no reino de Deus. Tremendo. Queridos, as pessoas mais especiais do mundo são pessoas como Paulo. Por quê, pastor? Porque criam amigos. E amigos dispostos a investir e apostar tudo naquela outra pessoa. É um mau negócio você ser fechado, sabia? É um negócio horroroso você ficar fechado em si mesmo, dentro desse casulo que você fica. Abra-se para a vida. Abra-se para novos amigos.
viúva, viúvo, você já passou o período de luto? Amém? Se você não tem 89 anos, abra-se para a vida. Ore a Deus. Foi um grande amor. Mas foi. Você vai ficar preso nisso agora o resto da vida. Se você fez um voto com Deus, tomou a decisão, tá. Mas se essa palavra que eu estou lhe dizendo está mexendo com você, abra-se para a vida. Você pode amar outra vez. E ser amada e ser amado. E ser feliz. Você está entendendo, irmãos? As pessoas mais especiais do mundo são como Paulo. E como era Paulo? Paulo cria amigos. E não só amigos, mas pessoas dispostas a investir. Paulo encontra-se com Priscila e com Áquila. No momento de oração. Ficam amigos. E não é que aquele encontro, que não foi planejado, que não foi arrumado senão pelo próprio Deus, não é que aquilo dá resultado. No mesmo dia, pastor, Paulo é recebido como hóspede na casa do Áquila e da Priscila. Eles descobrem que trabalham no mesmo ofício, se identificam. E ele vai morar lá e ele começa a fazer tenda e trabalha fazendo tenda com eles. Eles tinham um pequeno negócio. Mas todo sábado ele tem compromisso. Ele está na sinagoga. Para quem disse que não ia mais lá, ele está lá. Olha que bacana o compromisso que ele tem com Deus. Trabalha a semana toda. Mas dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em nome de Jesus, feche o seu negócio no domingo, porque o domingo é do Senhor. Eu conheço inúmeras pessoas que tomaram esse tipo de decisão. Eu me lembro no campo missionário, estava conversando hoje. Lembra do nome daquele homem? Era o Martínez, e tinha um outro que era dono de um quiosque, que se converteu, vendia bebida, vendia cigarro, e todo domingo ele estava lá. No dia que Jesus entrou no coração dele, ele falou: pastor, a partir de hoje eu decidi, não vendo mais cigarro aqui, não vendo mais bebida aqui, e domingo eu fecho, eu vou para a igreja. E alguém falou assim: você vai fechar, você não vai aguentar, porque a tua clientela é de beberrão, é de gente que fuma. Ele falou: pois então eu vou falir. Pronto, mexeu com Deus. A decisão dele era de servir a Deus, e ele abriu mão dessas coisas que o coração dele pediu. Foi o Espírito Santo, sabe, irmãos? Ele começou a vender mais doce, mais balinha, ele começou a vender outros artigos, e ele não teve nenhum problema por deixar de vender bebida e deixar de vender cigarro, não! E no domingo, na segunda, na terça e na quarta, ele ganhava mais, de maneira que cobriu o domingo. Lembra daquele esquema do maná? O esquema de Deus. E no sábado não recolhe. Na sexta eu te dou em abundância. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma decisão minha ou sua. Decisão essa que vai agradar o coração de Deus. E aí, essas pessoas se tornam amigas. E esse casal se torna uma espécie de patrocinador de Paulo. Eles viram que Paulo era um homem sério, que não era um bandido, um safado, que estava querendo ganhar dinheiro às custas do evangelho. Não, ele trabalhava e muito. Ele falou: Paulo, você não pode perder tempo fazendo tenda. Nós vamos fazer tenda, você vai pregar o evangelho. E financiaram Paulo. E tudo começou com um encontro informal na beira de um rio, na hora de uma oração. Muitas vezes Deus arma esse tipo de esquema. Colocam pessoas certas no caminho de Emaús, mas você decide não ir. Não, não vou. Eu estou cansado. Não vai adiantar nada eu ir lá. Não. É mais um na multidão. E Deus tinha colocado uma pessoa lá e você não foi, se deu mal. Outro pegou a tua vaga. Preste atenção. Preste atenção em nome de Jesus. Preste atenção na vida.
Para de olhar para si mesmo. O encontro informal. Amizade é isso que vale. Gente que consegue fazer amigos. Você consegue fazer amigos? Está aqui na igreja há quantos anos? Entra, senta no último banco. E sai antes do culto terminar para ninguém lhe cumprimentar. Ah, que tristeza. Eu lamento por você. Você podia ser mais feliz. Você podia ser muito mais abençoado. Tem gente preciosa aqui dentro. Tem gente querida. Tem gente que Deus confia talentos. Que o Espírito Santo usa para ajudar, para abençoar, para acolher. E você está solitário, choroso. E no meio de uma fossa, em nome de Jesus, saia da fossa, descubra a vida no meio da igreja. Jesus está no seio da igreja, através dos irmãos, aleluia. É verdade, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive também do aroma das flores, do suar das ondas do mar. Nem só de pão vive o homem, mas também da cor anil do céu. Nem só do pão vive o homem, mas também do calor da mão amiga que afaga. Nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos de amigos. Se o melhor pregador do mundo é o coração, o nosso coração, se o melhor professor que temos é o tempo, se o melhor livro é a nossa vida, o melhor da vida são os amigos que acumulamos. Você tem amigos? Você tem amigos? Paulo faz amigos. Priscila e Áquila. Tem pessoas que dizem assim: eu sou de poucos amigos e nenhum inimigo. Coitado de você. Eu queria que você tivesse o mesmo número de inimigos que você tem de amigos. Como é que é, pastor? Escute uma coisa. Um homem de valor, ele tanto faz amigos como inimigos. Um homem de valor, escute isso, ele tanto faz amigos como inimigos. Jesus tinha muitos amigos, mas tinha inimigos. Ele fez algum mal para essas pessoas? Não. Pelo simples fato de Jesus acender a luz e mostrar quem ele era e qual era o seu alvo, qual era a sua meta de vida, pronto. Quando ele estabeleceu o seu rumo, ele cria inimigos. Mas cria amigos, porque pessoas se identificam com ele. Pessoas sedentas, carentes, se voltam para ele. Mas tinha inimigos? Tinha. Porque a vida é assim. A gente tem amigos e a gente faz inimigos também. Não porque eu queira, não porque você faz maldade contra alguém, não. É porque você tem valores. E esses seus valores cutuca, incomoda. E essas pessoas se tornam seus inimigos de graça, sem que você nem os conheça. Tem gente que não gosta de mim, eu nunca fiz nada contra ele. Pelo contrário, até oro por ele sem saber que ele é meu inimigo. Mas ele é meu inimigo. Ele está só esperando um tropeço para ele botar o pé na frente. Quem não tem inimigos nem amigos é um ser ordinário, fugaz, que não diz nada, não influencia ninguém. Como é você na sua vizinhança? Fazendo amigos na mesma proporção que inimigos? Ou você é uma mosca morta, que não disse a que veio? Paulo não é assim. Paulo faz amigos e também inimigos. Tem judeus querendo matá-lo. Tem gente que queria ver o seu fim. Mas também tem Áquila. Mas também tem Priscila. Mas também tem Sóstenes. Aleluia, aleluia. Amigos leais que querem ajudar no seu ministério. Vamos ficar de pé. Como diz um pastor amigo, só para você pensar que está terminando.
No texto, Paulo, essa expressão era muito usada, eu nem sei se ela é boa hoje para ser usada. Como é que você está? Estou meio down. O que é isso? Estou meio para baixo. Paulo estava meio para baixo. E o texto não diz. Mas aí no capítulo 18, versículos 9 e 10, o texto diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Deus falou isso para Paulo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nunca nos desencoraja, mas Ele sempre nos encoraja a continuar. Veja o conselho que um pai deu para o seu filho: filho, pegue todas as oportunidades da vida. O filho respondeu: mas como eu vou saber quais são as boas? Nós não sabemos, por isso pegue todas. Deus é assim quando diz: vai em frente. Mas se eu for em frente, vai em frente, eu estou com você. Você imagina isso? Vai em frente, eu estou com você. Veja como ele fala para Josué, quando Josué temia levar o povo. Veja o que ele falou: não fui eu que lhe ordenei, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, Josué. Veja o que ele falou para Gideão, Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Sabe o que Deus está dizendo para você essa manhã? Eu estou com você. Se você se levantar e começar a caminhar e largar essa vida trouxa para trás, eu estarei com você aonde quer que você chegar. Isso não significa que vai dar tudo certo, que todos os ventos serão a favor, que as circunstâncias serão todas a favor. Não! Jesus diz: não importa, levante e comece a andar, eu vou caminhar com você.